Olá, tudo bem com você? O Ação Parlamentar de hoje vai te mostrar como são preparadas as sessões ordinárias, todo o antes e também o depois das sessões de terça e quinta-feira. Ainda na Câmara Municipal, a gente apresenta o trabalho da Comissão de Ética na fiscalização do uso da inteligência artificial no Legislativo joseense. Tem também informações sobre um projeto de lei em tramitação que incentiva a criação de mais 2 unidades do Conselho Tutelar em São José. E para finalizar, o nosso quadro Nomes da Cidade, com a história de pessoas importantes para o nosso município. Vamos juntos em mais uma edição do Ação Parlamentar. Eu começo a Ação Parlamentar de hoje te fazendo uma pergunta. Você sabe como uma sessão ordinária é preparada? Alguns departamentos aqui da Câmara trabalham para que elas sejam realizadas todas as terças e quintas-feiras. E o que acontece depois que as decisões do Legislativo são tomadas? Nós vamos conhecer a resposta dessas perguntas na reportagem a seguir. Vereadores em plenário, projetos em votação, discursos na tribuna, tudo transmitido ao vivo. Mas o que o público vê é só a ponta de um processo que envolve diversos setores e o trabalho de muita gente. Tudo começa muito antes da sessão. O primeiro passo é organizar as pautas e documentos que serão analisados no sistema Câmara Sem Papel. O Departamento de Assuntos Técnicos Legislativos é um dos setores que garante que tudo que será lido e votado esteja pronto. O processo é protocolado pelos gabinetes, durante a semana. Ele vai constar na parte de leitura por conta de uma triagem que é feita pela Divisão de Assuntos Técnicos Legislativos, em que é analisado o conteúdo, se eles atendem às condições de serem projetos de lei, e aí a presidência então define quais são as comissões permanentes às quais eles vão ser distribuídos. E esse é o procedimento até a leitura do processo em plenário. Nos gabinetes, os assessores são peça-chave no processo preparatório das sessões. Eles transformam as demandas da população em projetos de lei e requerimentos. O técnico legislativo Alan é um deles. É ele quem escreve os documentos que o vereador apresenta em plenário. Normalmente a gente funciona atendendo aos munícipes das mais diversas maneiras, através do e-mail, através de um telefonema e também presencialmente. Muitos munícipes vêm para cá, para o gabinete, para passar pessoalmente a demanda para nós. Dependendo da demanda, a gente elabora um ofício, que é um meio mais ágil para poder chegar na prefeitura e o munícipe ser atendido o quanto antes. Mas também, dependendo também do pedido, a gente elabora documentos que são votados aqui na Câmara Municipal, nas sessões legislativas. Enquanto os documentos são preparados, o plenário ganha forma. A equipe de administração organiza as mesas. A informática instala os notebooks para a consulta dos projetos. Em seguida, o Beto, técnico de audiovisual, testa microfones, o som e o sistema de votação. Tudo precisa estar funcionando. Nós colocamos a imagem no telão, as apresentações dos vereadores, vídeos, os PowerPoints, e temos que garantir a qualidade da imagem e do áudio que vai para a televisão para a transmissão. Isso é tudo para que a população possa estar compreendendo realmente o que está acontecendo durante a sessão. Plenário pronto, documentos no sistema. É hora da TV Câmara entrar em ação. Da sala de controle, a equipe cuida dos preparativos da transmissão ao vivo. Ao mesmo tempo, repórteres no plenário se posicionam para acompanhar as votações e entrevistar os vereadores para as matérias do dia seguinte. Todo esse planejamento e organização é a garantia para que tudo na sessão ocorra sem nenhum imprevisto e que os vereadores possam cumprir o que está dentro do regimento interno, pensando sempre no cidadão, que tem o dever de fiscalizar. O único objetivo que nós temos, falo de mim, é a gente buscar o melhor para a nossa cidade, tá certo?
Às vezes alguns entendem de uma forma, de outra e tal, mas o objetivo nosso é fazer com que São José continue sendo a melhor cidade do Brasil. Seja nos bastidores ou em frente às câmeras, fazer uma sessão dá trabalho. Mas é esse esforço que garante cidadania e transparência nas decisões que impactam a cidade. A gente muda de assunto aqui no Ação Parlamentar para falar sobre inteligência artificial. Ela é uma ferramenta que auxilia o trabalho humano em várias áreas da sociedade. E na política isso não é diferente. Ela já é utilizada, por exemplo, na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, e está cada vez mais presente nas discussões do Legislativo. Aqui na Câmara de São José, a Comissão de Ética acompanha de perto esse assunto para que a inteligência artificial seja usada em São José dos Campos com responsabilidade. A inteligência artificial já está no nosso dia a dia. Usada para auxiliar em diversas tarefas, agora ela chega a um dos pilares da democracia, o legislativo. Dos gabinetes às sessões, a IA promete agilidade e eficiência. Mas a questão é como usar essa ferramenta para fortalecer o trabalho parlamentar sem abrir mão da ética e da segurança. Nós temos que sempre acompanhar. É claro que para muitos ainda é um mundo ainda desconhecido, mas já tem bastante evoluções nesse sentido. E o meio legislativo, o meio público também precisa estar aberto a essas novas tecnologias, porque é um caminho sem volta, então você precisa dominar melhor esses instrumentos. É claro, o conjunto de ética, da maneira que você vai se utilizar disso, é sempre importante. Por isso, em todas as sessões que nós temos no mundo de sociedade, tem as regulamentações. Eu creio que com essas regulamentações, é claro, cada espaço, principalmente o espaço público, saberá como utilizar melhor as inteligências artificiais e todas as novas tecnologias que estão aí. Um dos percussores a aplicar a inteligência artificial no Legislativo foi a Câmara dos Deputados em Brasília. Com o robô Ulisses, várias tarefas que levariam tempo e análise meticulosa conseguem ser desenvolvidas de maneira fácil e objetiva. Por exemplo, a IA pode examinar, em segundos, milhares de leis e documentos. Pode comparar legislações de outros países, identificar tendências e até ajudar a criar a base de um projeto. Para a população, também pode facilitar o acesso às leis, traduzindo a linguagem jurídica. A Comissão de Ética da Câmara de São José acompanha de perto essa tendência para aplicar as inovações com responsabilidade. A utilização da inteligência artificial é positivo, principalmente por você acelerar até o contato com o munícipe, né, com o seu eleitor, ou o munícipe que pede alguma informação, pede alguma ajuda. Também ali você pode tirar alguma informação que depois, estudando junto com a sua assessoria, você cria um projeto de lei. Então é importantíssimo, desde que seja usado, né, da maneira correta. O papel do parlamentar envolve ouvir as pessoas, entender as demandas e transformar anseios em políticas públicas. A tecnologia otimiza a comunicação, mas não substitui o olho no olho, a empatia e a percepção humana. Como eu falei, né, você acelera todo o processo de comunicação junto com a comunidade, mas também tem que tomar um cuidado para nunca perder aquele corpo a corpo, né? Aquela conversa que você sabe com quem está falando, a pessoa gosta de procurar porque você atende bem, é seu eleitor, às vezes nem é eleitor, mas gosta do atendimento, sabe que a gente já ajudou uma pessoa do mesmo assunto que ele está precisando. O Brasil está entre os 3 países que mais usam o ChatGPT. Segundo a empresa OpenAI, dona da plataforma, são cerca de 140 milhões de mensagens enviadas por dia. Esse uso massivo acelera a discussão sobre regras no poder público. Um projeto que cria o marco regulatório da IA já foi aprovado no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados.
A proposta estabelece regras de transparência, responsabilidade e o direito de saber quando se está interagindo com um robô. Para este especialista, a legislação é urgente. Podem e até devem usar. É uma tecnologia e é uma ferramenta, mas ela necessita cuidados. A IA, ela traz algoritmos, ela tem métodos para buscar as respostas lá que o usuário requer, tá? Mas ela tem que respeitar as nossas legislações, que até então nós temos principalmente a LGPD e o Marco Civil da Internet. E um dos cuidados que se precisa ter com a IA, especialmente quando usado pelo poder público, é a questão da transparência. Então, os algoritmos, eles precisam ser transparentes em demonstrar como é que se está buscando as informações que a IA fornece. Com regras claras, a expectativa é que a IA amplie a produtividade do trabalho legislativo. O segredo está em equilibrar inovação e ética, garantindo que a tecnologia sirva para fortalecer a democracia. A inteligência artificial, existem pesquisas que mostram que ela falha em trabalhos regulares de um escritório, por exemplo, de 55% a 70% das vezes. Olha, é um absurdo a quantidade, ou seja, ela acerta muito menos, né? Agora, com a curadoria humana, ela gera um potencial muito grande. Uma pessoa pode, pessoalmente pensando em criação de conteúdo escrito, ela vai potencializar o trabalho de qualquer pessoa. E você pode criar assistentes, agentes de inteligência artificial com características que evitem os erros. O desafio, portanto, é construir um caminho onde a tecnologia sirva como ferramenta de apoio, mas com a garantia de que a decisão final, a responsabilidade e a sensibilidade social permaneçam onde sempre devem estar, nas mãos das pessoas. No momento em que ele elabora leis e normas, ele está atendendo a anseios sociais, onde é necessário uma sensibilidade social, é necessário saber o que as pessoas, os seres humanos estão precisando. E esses anseios, eles evoluem. Então, quando um deputado, um senador, ou então um vereador vai às ruas conversar com as pessoas, ele está vendo esse lado humano, que é temeroso ele deixar simplesmente ao alvedrio de uma inteligência artificial, que talvez traga apenas métodos estatísticos para adotar decisões e o legislador simplesmente usar isso de forma cega nas suas decisões. Chegou a hora do nosso primeiro intervalo aqui no Ação Parlamentar. Daqui a pouquinho a gente volta. Um projeto de lei em tramitação no Legislativo joseense, apresentado pelo vereador Lino Bispo, incentiva o Poder Executivo a criar mais 2 conselhos tutelares em São José, nas regiões norte e sul da cidade. Vamos conhecer mais sobre o projeto na reportagem. O Conselho Tutelar é um órgão importante que tem o papel de proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes. E em São José dos Campos, existem 3 unidades, uma na região sul, outra no centro e uma na leste. Em casos de abandono, exploração sexual, trabalho infantil, violência, negligência, crueldade ou discriminação, o Conselho Tutelar é acionado. O Conselho Tutelar ele vai atuar todas as vezes que você tem um direito violado de criança e adolescente. Como, por exemplo, a criança precisa de uma consulta médica, vai até a unidade de saúde e não tem. Qual que é o órgão que a família vai procurar? Para além da Secretaria de Saúde, ele procura também um Conselho Tutelar, que tem essa função de cobrar do poder público que tenha políticas públicas. Outras demandas, que são as mais complexas, são os casos de violência. Então, quando uma criança ou um adolescente sofre uma violência sexual, uma violência física, uma violência verbal, ela precisa ter esse atendimento do Conselho Tutelar, que vai acionar toda uma rede de proteção. E a demanda de uma cidade como a nossa, de quase 700 mil habitantes, é alta. De acordo com esse conselheiro, o ideal seria que o município contasse com 7 conselhos tutelares, para conseguir atender todas as solicitações envolvendo crianças e adolescentes.
Só 3 no município a gente percebe que é muito pouco. Eu vou dar um exemplo para você aqui da questão do Conselho Tutelar Leste, que ele está no seu 2º mandato. Então faz apenas 5 anos e meio que existe o Conselho da região Leste. E a gente observou nos últimos anos a quantidade de atendimentos que aumentaram naquela região. Porque quanto mais próximo é o serviço ou o equipamento da população, mais fácil é o acesso. Então a gente percebe todas as vezes que você tem um equipamento novo, aumenta a demanda. Não foi diferente com o Conselho Tutelar. Você ampliar o que já tem é necessário, para que a gente possa ter um trabalho mais eficaz, não só na hora que a violência acontece com a criança, porque o Conselho Tutelar ele também tem um papel preventivo que muitas das vezes a gente não consegue fazer por causa da nossa demanda. Então a gente fica muito amarrado, enxugando gelo, apagando incêndio, como a gente fala, naquelas questões que são mais gravosas, e aquele trabalho preventivo de ir nas escolas, nas unidades de saúde, e falar do Estatuto da Criança e Adolescente, falar dos direitos, fazer o trabalho preventivo, às vezes fica em segundo plano por falta de tempo diante da demanda que a gente acaba tendo no dia a dia. E um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Lino Bispo, pretende incentivar a criação de mais conselhos tutelares em São José. O texto autoriza o Poder Executivo a criar 2 novas unidades, nas regiões Norte e Sul. Existe uma lei federal que é, em média, 100 mil habitantes por conselho tutelar. Tá? Nós temos 3, então estamos muito abaixo desse número exigido pela lei. Portanto, eu fiz um projeto criando, né, pelo menos mais 2 conselhos. Um na Zona Norte, que não tem nenhum naquela região, e mais um na Zona Sul, por a Zona Sul ser praticamente 1/3 de São José, tá? Para ver se a gente tem um pouco mais de proximidade do Conselho Tutelar com os moradores da nossa cidade. Inclusive, a minha fala é baseada numa conselheira tutelar que me deu alguns números, né, de atendimento e dessa necessidade que tem de se criar pelo menos mais uns 2 conselhos para que eles possam atender com mais qualidade. Existe uma demanda reprimida que precisa ser, de fato, atendida e a gente vai, então, trabalhar muito forte nessa questão para que a gente crie esses 2 conselhos em São José. Ainda segundo o projeto, a estruturação e funcionamento dos novos conselhos tutelares devem observar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E esse é um dever de todo o conselho. O Estatuto assegura direitos à sobrevivência, desenvolvimento pessoal e social, além de integridade física, psicológica e moral dos menores. O Estatuto da Criança e do Adolescente sendo colocado em prática, isso vai trazer ganho para todos nós. Sociedades, famílias, o poder público. Quanto mais protegido e mais investimento tem na criança e no adolescente, maior vai ser os resultados do futuro. Então a gente vai ter crianças e adolescentes que não estão passando por processo de sofrimento, que então vai precisar cada vez menos das demandas de saúde mental, e nós vamos ter uma ideia de composição familiar que traz um pouquinho daqueles valores que a gente entende que é o ideal para a família. Para o vereador Lino Bispo, a ampliação dos conselhos tutelares é fundamental para reforçar o trabalho da rede de proteção de crianças e adolescentes do município. Com novas frentes de trabalho, será possível atender um número maior de ocorrências e assegurar o trabalho de proteção, fiscalização e cuidado. A gente tem essa, vamos dizer assim, essa maneira de trabalhar, né, com o executivo, porque é ele que executa, é ele que vai criar o conselho, né? Eu estou pedindo para ser criado, mas quem vai criar e fazer essa ação política é o Poder Executivo. Então nós estamos já em conversa e eu tenho certeza que o prefeito vai ser sensível a essa necessidade que o conselho tem, porque é para melhor atendimento às nossas crianças e adolescentes do nosso município. É direito de todas as crianças e adolescentes ter acesso à saúde, alimentação, educação, cultura, respeito, liberdade e convivência familiar. E o Conselho Tutelar tem papel importante na seguridade desses direitos. Com pautas como a adultização em alta, o órgão ganha ainda mais visibilidade e aumentam as cobranças, o que reforça a necessidade de investimentos. As crianças são muito vulneráveis, né, a muitos ataques que hoje tem pelas redes sociais, pelas pessoas próximas a essas crianças, né, que são muitos deles aproveitadores, né? Então, quanto mais a gente estar
próximo dessas crianças, dando esse atendimento, mais saúde, né, mental, uma condição de vida melhor terão as crianças do nosso município. Segunda e última pausa aqui no Ação Parlamentar. Daqui a pouco a gente volta com o nosso quadro Nomes da Cidade. Estamos de volta com o nosso quadro Nomes da Cidade, aquele momento de conhecer a história de pessoas que foram importantes para o nosso município. O nome Geni Davi Bacha traz consigo a força de uma mulher que dedicou a vida à educação. Nascida em 1919, a professora lecionou em um período em que o acesso à educação não era para todos, e até mesmo uma tarefa que hoje parece simples, como ir à escola, era um desafio. Ela se formando, ela foi dar aula na própria fazenda, que foi no momento de um esforço do governo Getúlio Vargas para modernizar o Brasil, para dar educação às pessoas, porque naquela época grande parte, 99% da população era analfabeta. Então a professora Geni, ela vai inserir nesse processo, vai ter dificuldades, a princípio porque os pais, os lavradores, os colonos, não entendiam essa importância. Então a Geni vai ter certas dificuldades para agregar alunos na escola que tinha ali na fazenda Água Soca. Não só ali, mas em torno, ali nas fazendas, na região norte, na região leste. O amor pela educação surgiu enquanto era aluna em um internato de Taubaté. Após concluir os estudos, começou a atuar como professora no bairro do Boquirinha. Mas a experiência como educadora teve início antes, dentro de casa, com os filhos. A mamãe nos educou com valores éticos, morais, de urbanidade, de civilidade, de dignidade. E nos transmitiu também uma educação muito rigorosa, porque ela ficou internada num colégio de freiras francesas em Taubaté, chamado Colégio Bom Conselho. Ficou 15 anos internada e recebeu aquela educação francesa à época. Depois, ela deixou a escola, formou-se professora na escola normal e passou a dar aula ali em Boquirinha para as crianças carentes. A atuação de Geni foi tão marcante no Boquirinha que em 1990 a única escola estadual do bairro ganhou seu nome e passou a carregar seu legado. Curiosamente, essa mesma escola foi construída por cobranças e pedidos do pai de Geni, que foi vereador na cidade. O meu avô, Pedro Davi, pai da minha mãe, Geni Davi Bacha, ele tinha uma propriedade em São Francisco Xavier. Então ele saía de São José dos Campos de trator e um filho o acompanhava. E ia para São Francisco Xavier. Quando ele passava em Boquirinha e Água Soca também, que é um lugarejo ali, ele via aquelas crianças dispersas pela rua, sem uma orientação, não tinha escola, não tinha acesso à educação. E ele então imaginou que a filha dele, solteira, pudesse dar aula para aquelas crianças. E arrumou-se ali um barracão e a mamãe ia uma vez por semana dar aula. Levava lápis, cadernos, livros e entretia aquela criançada. Depois a comunidade foi se organizando e edificou uma escola pequenininha, ao lado de uma igreja que tem. E a mamãe continuou indo, uma vez por semana, dar aula para aquela comunidade. E as homenagens não ficaram somente no nome e na fachada da escola. Geni Davi Bacha também é nome de uma rua no bairro Jardim Colonial. Uma rua calma e acessível, assim como era a professora. Para a vereadora Juliana Fraga, ter nomes de mulheres tão importantes como a professora em locais da cidade é uma forma de manter essas histórias sempre vivas.
Nós temos tantas mulheres valorosas que fazem para a nossa cidade, são professoras, médicas, deputadas, enfim, nós temos uma gama de advogadas e a gente precisa trazer mais o nome feminino para dar nome nas praças, nas escolas, enfim, em locais públicos, para ter esse reconhecimento, né, das mulheres. Além de excelente professora, para amigos e familiares, Geni também era uma pessoa exemplar, sempre disposta a ajudar e incentivar a busca pela ética e educação. Professora minha, das minhas duas irmãs, professora de vida, professora de, como já disse, de civilidade, de urbanidade e principalmente dos valores morais e éticos. E o exemplo em casa era tão grande que inspirou o filho, Sérgio Reginaldo Bacha, atual presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, a seguir nos caminhos da educação. Ela contava e nos dava exemplo que as crianças que eram alunas dela eram crianças muito carentes, que não tinham sequer um lápis, não tinham um caderno, não tinham um livro para estudar. E que eu e minhas duas irmãs, como tínhamos uma condição financeira maior, tínhamos todo o material de escola que precisávamos e, portanto, era necessário valorizar a nossa condição. Eu quis ser igual à mamãe, educar, promover as pessoas, incluir as pessoas, acolher as pessoas através da transmissão do conhecimento. E a Geni deixou um grande legado, não só aos professores, mas para toda a cidade. Para ser um bom educador, é necessário enxergar a educação com olhos de quem realmente ama muito o que faz. Para educar, para lecionar, precisa ter muito amor. Precisa transmitir amor aos alunos e às alunas. Precisa transpirar amor. Precisa demonstrar interesse. Eu estou aqui para te ensinar. Aproveite e aprenda o que eu vou te ensinar. E agir com paciência, agir considerando as diferentes pessoas, as diferentes mentes. E tudo é possível educar, lecionar, quando se faz com amor. Eu agradeço a sua companhia em mais uma Ação Parlamentar. Você pode rever essa e outras edições do nosso programa no YouTube. É só pesquisar TV Câmara SJC. Tchau, tchau.